Na Boca do Povo está de volta para fazer uma análise do atual cenário político e o impacto que pode ter nas eleições municipais. Sempre lembrando que nós estamos em véspera de ano eleitoral. Passa a eleição, a gente já entra em véspera de uma nova eleição. E isso tudo mexe com o cenário político. Para falar sobre isso, estou recebendo o analista político Paulo Gouveia. Bom dia, seu Paulo. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Itaberá. Um prazer estar aqui conhecendo essa nova rádio, linda rádio. Seja bem-vindo aqui também, viu, seu Paulo? A eleição passou, né? Mas os protestos cessaram, a vida continua. Parece que a gente já está entrando no mar mais calmo nesse sentido. Mas tudo mexeu com o cenário político, né, seu Paulo? Que avaliação o senhor pode fazer de tudo isso? Eu acho que este mar sereno aí, ele tem uma turbulência por baixo. Aí é como se tivesse um vulcão lá embaixo nas águas abissais mais profundas, porque há muita incerteza nos rumos da política nacional. Por exemplo, o governo entrou agora, há sempre uma expectativa positiva quando um governo entra, e a gente tem que reconhecer que algumas ações são sensatas aí no campo da ecologia, por exemplo, questão da Amazônia, tal, para dar um exemplo, e tem algumas outras abordagens na área social que também são positivas, mas, por outro lado, o governo está com algumas questões assim muito difíceis de entender. Uma delas é essa briga com o bom senso, é briga com aquelas coisas que não são muitas, que foram feitas nos últimos anos na política brasileira. A nova reforma trabalhista, como a reforma da Previdência, como a autonomia do Banco Central. Isso são coisas difíceis de conquistar. A gente sabe, né? Tu que acompanha, os analistas, pessoas aqui em Blumenau e na região que são atentas ao que acontece na política, que isso leva meses, às vezes anos de consideração lá no Congresso Nacional, até uma certa altura se conseguir um consenso que forme uma maioria e que consiga provar uma coisa tão complexa como uma reforma da Previdência, por exemplo. Eu lembro lá do tempo, era Rodrigo Maia, o presidente, foi um parto de mula aquilo, mas afinal saiu. Depois veio com o Temer a reforma trabalhista, foi aprovado pelo Congresso a autonomia do Banco Central, e de repente entra um novo governo tratando a pontapés essas coisas que foram aprovadas pelo Congresso. Por outro lado, chicoteando também as instituições com coisas como essa insistência de que a perda do mandato da ex-presidente Dilma Rousseff foi um golpe de Estado, foi um golpe. Isso significa acusar de golpista a Câmara Federal, o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal. O que não porque houve, o processo, né? passou por todos. A sessão final, sabe, foi uma reunião do Congresso transformada em Câmara Julgadora, sessão essa, Câmara essa, presidida pelo representante do Supremo, que era o ministro Ricardo Lewandowski, que eles gostam tanto, né, essa turma, o pessoal que está hoje no governo, e, no entanto, estão dizendo que ele foi autor, ou coautor, ou cúmplice de um golpe. Aliás, já há 2 pedidos de impeachment entrados, já protocolados na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, com base nesse fato, de que o presidente da República estaria incorrendo em crime de responsabilidade por atribuir às instituições brasileiras, Câmara, Senado e STF, a autoria de um crime que seria o golpe de Estado. Mas, quer dizer, o fato é que tem turbulência. Você vê a falta também de unidade. Há uma briga de alas, né? Tem a ala política do governo e do PT brigando com a ala econômica do próprio PT, do próprio governo, não se entendem e brigam. E
e tem ministro que lança programa que o governo lá, o presidente da República, diz que não passou por ele, que ninguém perguntou, que é uma invencionice, né? Que é uma extravagância. Quer dizer, não dá para saber para onde vai isso aí, não dá para saber. E quando se projeta assim, mais adiante uma eleição presidencial, tá muito em questão disso. Como vai estar o Lula daqui a 4 anos? Porque o Lula já disse que não ia concorrer a presidente durante a campanha, afirmou várias vezes que não ia disputar a reeleição, que já estava velho demais, que absurdo, um cara que já estaria com mais de 80 anos, querendo disputar mais uma eleição, que no caso dele seria um 4º mandato presidencial, uma coisa realmente completamente fora de propósito, mas, enfim, agora diz que não é bem assim, que talvez ainda concorra, que depende, abre aspas, do cenário político. O cenário político, então, é o quê? Como é que ele vai estar? Porque se ele não estiver muito bem, ou tiver outro candidato do próprio PT com chance de ganhar a eleição, é possível até que ele resolva descansar, pegue a dona Janja e vão aí para um lugar aprazível. Mas se as pesquisas, então, indicarem que só ele venceria uma eleição, disputando pelo PT, vão pegar do jeito que tiver, mesmo que esteja meio capenga, vão juntar os pedaços e vão botar o senhor Lula de candidato mesmo. E ele vai contente porque ele gosta disso, ele não fez mais nada na vida, a não ser candidato a presidente, né? Se ele for disputar, seria, acho que a 8ª disputa dele, né? Contando eleições que ele fez, as que ele perdeu, as que ele ganhou, primeiro, segundo turno, ele já correu para o presidente 7 vezes e estaria correndo a 8ª vez, mais ou menos isso. Então, Jorge, eu acho que a situação da política brasileira, tendo em vista uma futura, a gente já não pode deixar de pensar, né? A futura escolha do próximo presidente depende muito do comportamento desse governo, do Estado, da situação política, da avaliação política que tiver o governo e o próprio Lula pessoalmente. E do outro lado, claro, a situação do Bolsonaro. O que vai acontecer com ele, se ele estará disputando a eleição ou se vai surgir outro. Eu acho que isto merece uma análisezinha à parte. Uhum. Quais as legendas, seu Paulo, que começaram o ano fortalecidas e quais perderam espaço depois de tudo isso que aconteceu e depois da eleição nacional? Bem, hoje o poder político no Brasil está concentrado no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. Tá? O que eles não quiserem não passa, o que o governo quiser fazer tem que combinar com eles, e o que eles quiserem aprovar, vão aprovar de qualquer maneira, queira o governo ou não queira. Já era assim no governo anterior também. Já era com o Bolsonaro, o mesmo centrão, agora muito mais fortalecido no seu conjunto, pelo próprio fortalecimento do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que conseguiu, como todo mundo sabe, uma votação espetacular e inédita, né? Fez quase 80% dos votos dos deputados na sua reeleição para presidente da Câmara. Então, esse bloco, e quem está dentro desse bloco, é os que se fortaleceram. Aí são as grandes bancadas. Quer dizer, tu tira aí a do PT, embora, curiosamente, esteja junto com a bancada, por exemplo, do PL, na eleição do Arthur Lira, do presidente da Câmara. Os dois, a turma do Lula e a turma do Bolsonaro, ambos apoiaram a eleição para ver o tamanho do prestígio e da força desse deputado alagoano. Então, ali dentro, quem é que é forte? O PL tem uma bancada
muito volumosa, né? Foi a maior, uma das... Tem 3 grandes bancadas lá, que são a do PL, partido do Bolsonaro, o PT, partido do Lula, e o União Brasil, que resultou da fusão do DEM com o antigo PSL. E que agora está em negociações para uma eventual federação, não uma nova fusão, mas uma federação, que não é o casamento definitivo, até que a morte os separe, mas é um noivado que, com duração pré-estabelecida de 4 anos, eles têm que ficar pelo menos 4 anos juntos, com o Progressistas, com o PP, partido aqui do Espiridião Amin, essa turma, e que estarão possivelmente juntos, e aí formarão a maior bancada, né? Esses 2 partidos unidos numa federação que, se acontecer, se chamará União Progressista. Então, esses aí são os grandes atores, que são os que comandam a maior parte dos votos do Congresso Nacional, que, por sua vez, é o órgão mais poderoso hoje na República. Aí vem as alianças, né, que o governo vai construindo para poder se consolidar no Congresso Nacional, aprovar pautas difíceis e importantes, como é o caso, por exemplo, da reforma tributária que vem aí. Segundo o governo, esse assunto vai virar pauta no Congresso Nacional. Aliás, né, falar em reforma tributária, prefeitos de todo o Brasil em Brasília, nesse início de semana, foram lá questionar a questão daquele chamado imposto único, que faz parte dessa pauta da reforma tributária, que tiraria dos municípios o ISS-QN, né? Aí, se já está difícil para receber de volta o imposto que se arrecada federal e estadual, imagina mandando o municipal para lá também, né? Como é que ia ficar? Então, eles foram lá buscar um comprometimento do governo, do Congresso, de que esse dinheiro vai ficar nas cidades. Hoje é o grande volume de caixa dos municípios, né, que entra diretamente no caixa dos municípios, esse recurso. Então, o governo vai fazendo alianças para poder ter facilidade de negociação no Congresso Nacional. E isso não vai enfraquecendo a oposição, seu Paulo? Vai e não vai. Porque como assim, esse entendimento entre o governo e o Congresso, bem, está estabelecendo uma base de apoio. Mas não é uma base de apoio que vai apoiar 100% daquilo que o governo quer. Tem os partidos que vão de olho fechado, né? Evidentemente, o PT, os seus aliados lá, PCdoB, PSOL, não sei mais quem lá, o pessoal até nem tanto. Mas o pessoal mais à esquerda, o PSB, possivelmente, que tem o vice-presidente, são partidos que vão votar em praticamente tudo que o governo mandar para o Congresso. Agora, tem uma turma grande lá que está entrando assim nesta chamada base de apoio, inclusive indicando ministros no governo, mas que vão ter um apoio seletivo. Isso já ficou perfeitamente claro e o governo até acho que compreende essa situação, que eles querem dar a chamada governabilidade, quer dizer, aquilo que é importante para o país e que o governo está se prontificando a fazer, reforma tributária, por exemplo. Talvez vai ter que ter, e acho que vai ter uns ajustes ainda, esse dos municípios eu acho muito importante. Qualquer abalo no imposto municipal é importantíssimo para a vida do cidadão, que afinal, costuma-se dizer, mora na cidade, né? Ali que as coisas, que acontecem as coisas, que fazem as coisas, que dizem respeito mais de perto à vida de cada pessoa. Então, aí é difícil mexer. Então, haverá essas alterações desse tipo de coisa, mas vão votar a reforma tributária, por exemplo, e muitas outras coisas que
há um certo consenso que realmente devem acontecer. Porém, se houver, por exemplo, um projeto do governo na área aí dos chamados valores da família, coisas que entram naquela pauta conservadora, uma grande parte desses aí não votarão. Não votarão. Vão votar contra. Quer dizer, não votarão a favor, vão votar contra. E então, não é que o governo está formando uma base e vai passar o trator lá no Congresso e aprovar tudo, não. Repito, uma grande parte desses que estão fazendo, estão incluídos nesta chamada base de apoio do governo, não é um apoio em 100% dos assuntos. Muito diferente. É apenas numa parte relativamente reduzida de temas. De que forma o atual cenário político pode impactar nas eleições municipais aqui na cidade em 2024? Eu acho que muito pouco. Há uma tradição, Jorge, de que questões mais amplas, ideológicas, partidárias, afetam pouco a eleição municipal. Vê, por exemplo, aqui em Santa Catarina, o poderio que foi nas eleições gerais, tanto para presidente como para governador, e, em consequência, deputados estaduais, federais, Senado, da onda bolsonarista. O bolsonarismo é muito forte, todo mundo sabe disso, aqui em Santa Catarina, e foi um fator predominante, mas assim, acachapante nas eleições do Moisés para governador e também agora na eleição, ou até nem diria tanto do Jorginho, que uma situação um pouco diferente. Eu acho que ele tinha condições próprias de ser competitivo nessa eleição. Mas, por exemplo, da eleição do senador Jorge Saif, que ninguém sabia quem era, que começou com um pouco mais do que zero nas pesquisas no começo da campanha, e ganhou a eleição, derrotando o Raimundo Colombo e um monte de gente poderosa da política catarinense na onda bolsonarista. Agora, na eleição municipal, não houve onda nenhuma na anterior. E acho que não vai haver na próxima. Porque na eleição de prefeito, de vereador, aí vem aquilo. Aí o eleitor quer saber para minha cidade, para minha situação, para meu bairro, para minha rua, para minha casa. É o que ele quer saber. E aí é muito mais um fator fatores de política local, de conhecimento do candidato, às vezes até pessoal, da imagem que este candidato pessoalmente tem, ou da sua capacidade administrativa. A prefeitura arrecada, Jorge, por ano, mais de 3 bilhões de reais. Quem é que vai cuidar desse dinheiro todo aí? Não pode ser um cara que ninguém sabe de onde veio, mas que veio surfando uma onda política que veio lá de Brasília. Não. Aí, na eleição municipal, a banda toca num ritmo bem diferente. Já tem gente apostando em candidaturas e até alianças, né? É possível prever algo tão cedo? Claro. Não. Primeiro que eu não acho tão cedo. A eleição é no ano que vem. É que os partidos deixam tudo muito para em cima da hora. Né? Mas isso é uma tradição. Né? O partido vai levando, liga, vai botando o nariz para cima para ver de que jeito que o vento vai soprar, para que lado está indo a biruta do aeroporto. Então, é uma tradição o partido e mais devagar do que os fatos. Os fatos, tu verifica, conversando aí na barbearia, com o taxista, com o pessoal, com gente no supermercado aí. E a conversa está chispando aí. O povo já está comentando quem é que vai ser candidato. E aí é um conhecimento, a nossa cidade é muito politizada. O pessoal logo percebe, assim, quem é que poderia ser candidato? E quem é que não vai ser candidato? Porque tem destaques que eu, por exemplo, acho que não se candidatarão. Por exemplo, Napoleão Bernardes, Marcos da Rosa,
pessoas que recém se elegeram para um primeiro mandato de deputado não vão sair desse mandato um ano depois para se candidatar. Isso eu acho que já tem até uns gatos escaldados aí que sabem muito Mas bem será? essa história. Não vão, eu apostaria, né, que não vão disputar a eleição. O nome do Egídio Ferrari tá no burburinho. Está E no é a burburinho, primeira candidatura dele. como está o Napoleão, como o próprio Marquinhos. Mas o senhor não acredita? E todos, mas eu não acredito porque, primeiro, que pega mal. É um risco danado, pode dar uma queimada que depois fica difícil de se recuperar. E segundo, que eu acho que todos eles têm um senso de compromisso. Uma eleição é tradicional isso. Do primeiro mandato, tu não sai, tu foi eleito para ser deputado. Que tu fique 4 anos lá, fique um mandato inteiro, e depois reeleito venha disputar uma prefeitura, isso já faz parte dos usos e costumes, ninguém fica escandalizado com esse fato. Mas, num primeiro mandato, entrou e já querer sair? Não, isso acho que não. Ivan Nats Agora, Ivan Nats é um candidato natural, né? É um candidato né? natural, já tá no segundo mandato de deputado, está com destaque. É do partido do governador. Acho que ele tem uma dificuldade para se apresentar como candidato, ou ser aceito na cidade como candidato, que ele não tem a imagem de um administrador. Ele sempre atuou de tal forma que criou a imagem do político, né? Do legislador. Do legislador, e mais do que do legislador, assim, do polemista, né? Do cara que... Está no meio das polêmicas, tá no né? meio Está das brigando nas polêmicas. Que é um bom brigador por assuntos que ele acha que valem a pena brigar. Então, ele tem esse tipo de imagem, mas não tem a imagem de administrador. O oposto disso é, por exemplo, João Paulo Kleinubing, que também está sendo posto, e ele tem dito aí para muitas pessoas da cidade, que pretende se candidatar a prefeito, mas ele tem exatamente a imagem de um administrador. E nem poderia ser diferente, porque além de ter sido deputado, ele foi presidente da Eletrosul, foi presidente do Badesc, ele é formado em economia, em história, acabou de vir uma pós-graduação em administração pública em Londres, quer dizer, cara que, bem, administrador é aquele ali, eu acho que os dois aí são os dois opostos, aí, se quiser comparar uma coisa com a outra. Mas tem mais gente. Maria Regina. Maria Regina. Não é tão evidenciado, né, uma pré-candidatura da Maria Regina, sem dúvida, pelos atos políticos que são realizados aqui em Blumenau, em que ela está evidenciada em todos eles. E eu acho que ela tem se saído bem, eu acho que é uma pré-candidata, sem dúvida nenhuma. A única dificuldade que ela tem, eu vou aqui fazer quase uma fofoca, mas é uma coisa que tem se comentado, não sou eu que estou inventando isso, não. É que a candidatura dela depende do apoio do prefeito Mário Hildebrand. Claro, as coisas estão casadas, sei lá. É difícil de imaginar uma candidatura independente dela, tendo o prefeito ou um outro candidato. Lançando Por outro exemplo, candidato. não se entenderem, ela não é do mesmo partido do prefeito, ela é do PSDB. O prefeito não sabe para onde vai, parece que vai para o PL. Então, ela poderia, teoricamente, sair como candidata do PSDB. Mas é difícil de imaginar, ela depende do apoio, porque tudo foi, desde o começo, desde a candidatura dela a vice, foi mais ou menos assim, acertado para ela ser uma candidatura de situação. Agora, o prefeito tem um probleminha político para resolver, que ele saindo da prefeitura, no final começo do ano que vem, janeiro de 2025, ele tem pela frente 2 anos sem mandato, ao léu, assim, né, ao relento, talvez levando chuva na cabeça. Ele precisa de uma ocupação política. E qual é a ocupação política? Uma Secretaria de Estado. E, para isso, ele precisa de um acerto com o governador. Jorge, e consta que já começou essa negociação. Essa negociação, que, então, ele apoiaria o candidato escolhido pelo governador.
Hoje com tendência de ser Ivan Nats, né? Uma tendência, né? Não vamos dizer que é. Os últimos... Pelo menos é o que ele sonha, As últimas deseja. semanas aí tem dois fatos que complicam um pouco esse raciocínio. O primeiro é que tem havido um certo descontentamento do governador com alguns discursos lá mais ousados do Nats na Assembleia. E segundo, que é a nomeação do Clânio Bing, que nós falamos há pouco, do João Paulo, para a diretoria do BRDE, que é uma indicação do governador. Então, o governador assumiu o João Paulo como o seu político, que isso é o cargo mais importante, é o cargo que vinha sendo dado para ex-governadores. Ele está substituindo o Pinho Moreira, né, do MDB e ex-governador. Então a gente pode ter uma composição maior do que se imagina aí. Poderia ter uma composição mais ampla nessa questão que prejudicaria especificamente a Maria Regina, né? Mas A candidatura da Maria Regina. Que corre por fora desses entendimentos, que é o Dutra Montim. É um nome falado e nem poderia deixar de ser. E muito comentado, diga-se de passagem. Já tinha uma boa imagem, foi candidato a prefeito, fez uma boa votação, quase foi para o segundo turno, né? Ganhou do João Paulo por uma diferença pequena, perdeu para o João Paulo por uma diferença pequena, o João Paulo ganhou e concorreu a governador. Aí a votação foi pequena, nem podia ser diferente, mas não perdeu prestígio com a candidatura a governador, ele fez uma boa campanha. Então é um nome a considerar. Eu levaria hoje bem a sério as candidaturas do João Paulo, do Odair Tramontim, da Maria Regina, dependendo da composição aí. Dependendo da composição. Fala-se também, comenta-se, e não dá para deixar de lado, assim, candidaturas saídas da Câmara, como do Lanzarin, que agora está numa secretaria, mas é origem à Câmara de Vereadores. O presidente Almir Vieira, né? O né? presidente Almir Vieira. Eu acho que são nomes que aí estariam nas cogitações. Eu já percebi que tu acreditas na possibilidade de que um dos deputados estaduais, no caso o Egídio Ferrari, seria, eu diria que fora... Foi pelo menos o que foi comentado, né? Se o meu raciocínio aquele do risco de se queimar não pesar, pode ser que alguém se lance, né? O Egídio foi o deputado mais bem votado aqui, né? Em Blumenau. Foi. Deputado estadual mais bem votado. Isso. Na primeira candidatura. E o senhor que viveu e muito essas questões políticas, essas negociações políticas, só sabe que isso chama muito a atenção, né? Então já se vê o deputado Egídio Ferrari com um potencial político muito forte. O mais interessante é que essa votação, até certo ponto inesperada, né? Fazer mais votos, que tanta gente mais conhecida de Blumenau, no momento que mais gente estava concorrendo ao mesmo cargo, essa votação resulta assim de um prestígio puramente pessoal. Ele não estava ligado a uma onda, né? Não, ele é o bolsonarista, ou veio puxado ali por votação do PT, que no fim acabou não sendo tanta como se imaginava, mas teve uns picos assim, por causa da candidatura do Lula. Ele não estava, visivelmente pelo menos, não estava ligado a nenhum desses campos políticos mais influentes na eleição. O que fortalece ainda mais, né? O que eu digo. Isso é que eu acho o aspecto mais interessante da votação dele. São tudo conjunturas, nada está definido, mas a gente vai conversando aqui, gente vai debatendo. Porque esse é o momento para isso, né? Para isso, né? Para se debater, para se estudar, muitos partidos jogam os nomes a público e ver como é que é a reação, né? Para poder se definir ali na frente, mais próximo dos prazos, para poder se definir qual vai lançar
o candidato. E uma coisa que eu queria saber, seu Paulo, esse fuxico, esses comentários, esse disse-me-disse, isso influencia na decisão partidária? Isso tem um peso importante na decisão dos partidos? Os partidos são mais teimosos, assim, eu quero aquele, é aquele, é aquele. Influencia, Jorge, porque se está assim, né, de fuxico daqui e dali, significa está na boca do povo. Onde a fumaça, fogo. Está aqui na boca do povo. Na boca do povo. Se está na boca do povo, vai chegar aos ouvidos de quem deveria prestar atenção, que são os partidos políticos, são os principais líderes, tem que levar em conta, porque significa que ou estão mais conhecidos, ou estão mais bem avaliados, ou estão despertando simpatias por isso ou por aquilo, pela sua atuação, ou pelo seu passado, ou pelo que foi. Então, acho, sim, que tem influência. Muita influência. E o senhor falou bem, porque uma composição PL, União Brasil com João Paulo, né, ou trazendo talvez até mais partidos ali, podem minar uma possível, ou pelo menos dificultar uma possível candidatura da Maria Regina no PSDB, né? Sem dúvida. Aliás, no próprio PSDB tem gente com ponto de interrogação com o nome de Maria Regina, né? Internamente no partido. Possível. O PSDB aqui, ele não costuma ter assim uma unidade de pensamento e de ação. 100% de apoio. Há lideranças que às vezes têm discordâncias entre si e provoca essa discordância também em relação a possíveis candidatos. Agora é interessante como se movimenta o cenário, né? A forma como as coisas vão mudando. O que hoje parece ser um nome mais enfraquecido, daqui a 2, 3, 4, 5, 6 meses pode ser um nome mais fortalecido. Isso vai dependendo de tudo o que acontece na conjuntura política também, né, seu Paulo? Que tem muito a ver. E é como o senhor falou, a política local, a eleição local, a eleição municipal, ela não se agarra na eleição nacional, na eleição estadual. Ela é diferenciada, né? Cada município tem as suas características, seus eleitores têm as suas características. A gente falou aqui, agora há pouco, na abertura do programa Na Boca do Povo, do ex-deputado estadual, ex-prefeito de Timbó, que se filiou ao PL, o Laércio Schuster, do Jorginho Melo, mudou de cidade, agora mora em Indaial, deve ter tido uma votação importante em Indaial. Imagina-se, né? Mudou o seu colégio eleitoral para lá e já começa a ter o nome ventilado como possível candidato a prefeito de Indaial. Então, para a gente ver como as coisas vão se alternando, mudando, conforme as coisas na política vão acontecendo, né? É verdade. Paulo Gouveia, muito obrigado pela participação do senhor hoje aqui na Boca do Povo. É sempre bom a gente estar comentando sobre a política, falando sobre política, falando um pouco de como é essa movimentação. É um jogo de xadrez até os partidos definirem pelos nomes que vão lançar as eleições municipais, né? Para mim é um grande prazer, sempre será um grande prazer estar aqui. E parabéns aí, o programa e a rádio estão indo muito bem. Muito obrigado. Um ótimo final de semana, uma ótima semana. Quero antecipar aqui o final de semana já, mas que seja um bom final de semana para o senhor também, uma ótima semana. Muito obrigado. Grande abraço, pai. Grande abraço para todos os ouvintes da Itaberá. Eu conversei com o analista político Paulo Gouveia, falamos aqui sobre uma análise da atual conjuntura política no Brasil, as possibilidades de uma eleição municipal aqui em Blumenau também. Agora em Blumenau, 11h07.